Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, irmã, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 6. Esse texto, Jesus se encontra ali na margem do lago de Genezaré, já apertado pela multidão que deseja escutar a palavra de Deus. E Jesus avista ali duas barcas e se dirige à barca de Pedro. Eles tinham acabado de chegar do mar, já estavam ali guardando, lavando as suas redes. E Jesus sobe na barca que era de Simão, afastando-se um pouco da margem, depois sentado como um grande mestre, ensinava as multidões. E quando ele terminou de ensinar as multidões, ele disse para Pedro: avança para águas mais profundas. Esta é a ordem de Jesus para Pedro. Sabemos nesse momento, Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. O Senhor está mandando voltar para o mar? E nesse momento Pedro fala algo maravilhoso, mas em atenção à tua palavra, crendo no que o Senhor está dizendo. Eu vou. E Pedro se afasta e vai para águas. E quando Pedro está ali, que lança a rede, é tamanha a quantidade de peixe que precisa fazer sinal a outra barca para que venha ao encontro, para dividir a quantidade de peixes, porque não caberia em uma só barca. Quando Pedro volta a Jesus, Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E nessa hora Jesus diz: doravante não serás mais pescador de peixes, mas farei de vós pescador de homens. É muito interessante esse texto, é um texto vocacional, quando mostra ali o chamado de Pedro, quando Jesus, se dirigindo a ele, no meio desse momento difícil da sua vida, e Jesus faz uma escolha: não tenhas medo, Pedro, doravante serás pescador de homens. É muito interessante nós observarmos o seguinte: quando Jesus chama Pedro, Pedro não está num momento de grande glória, de grande prestígio. Pedro está experimentando uma frustração muito grande. Veja, passou a noite inteira no mar e não pescou nada, absolutamente nada. E quando ele volta com as mãos vazias, trazendo apenas a sua decepção, Jesus dá uma ordem para ele: vai, Pedro, para águas profundas, Pedro. Sai da superfície da vida, cria raízes, desce às profundezas. E Pedro fala algo interessante: em atenção à tua palavra. Aqui está. Quando Deus nos chama, Ele não precisa das nossas grandes obras. Deus não precisa dos nossos dons. Os dons que temos vieram deles. O que Deus precisa é da nossa confiança nele. E isso atrai Jesus a Pedro. Isso faz Jesus ficar atento ao coração de Pedro. Porque Pedro não tem nada nas mãos, mas Pedro tem um coração cheio de fé. Nas mãos, falimento, falência. Mas no coração, a fé, a certeza. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu não tenho nada. É um fracasso total. Mas eu creio na sua palavra. Eu tenho fé, isso tá bom? Tá bom, Pedro, vai. E porque Pedro acredita, a graça de Deus acontece. Acho que já estamos entendendo o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você. Talvez a gente se encontre nesse momento, com as mãos vazias, experimentando decepções, nossos fracassos. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes nos esbarramos com as nossas debilidades, com as nossas misérias. E nesta hora o Senhor se dirige a nós e diz: eu não preciso das suas coisas, eu só preciso que você creia. Eu só preciso que você acredite. E Pedro dá esse coração de fé a Jesus. Em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E o milagre acontece. Não do peixe, o milagre maior. Jesus escolhe Pedro para si. Jesus chama Pedro
para ficar com Ele. Quando a gente tem coragem de entregar a Jesus o que somos, até as nossas misérias, e damos a Ele o nosso coração crente, que acredita, que crê, Ele faz o milagre em nós. Tenhamos a coragem de hoje também irmos às profundezas do mar da nossa vida e deixarmos Jesus realizar em nós o que com as nossas forças nós não conseguimos realizar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.